Olá, meu paciente, tudo bom? E aí, como é que vocês estão? Então vamos continuar aqui as nossas reflexões. Hoje nós estaremos no Que Conselho Você Daria? O tema de hoje é: quais vampiros ou vampiras sugam a sua energia? O que paralisa você e a sua vida? Que conselho você daria? Então, na última vez que nós conversamos, eu falei sobre a energia. Olha lá o vídeo da energia. Então, no método do Dr. Luiz Desabafo, você tem que pensar a vida como se tudo fosse energia, ok? Isso é a nossa didática, a nossa metodologia. Me perdoem os físicos, eu sei que são hipóteses, mas didaticamente isso é muito bom para o psiquismo. Então pense tudo como energia, que você tem a capacidade de atrair, a capacidade de repelir as situações da sua vida, porque você tem uma vibração energética, então você teria a capacidade de atrair ou repelir. Então fica aí o convite para você assistir a aula anterior que fala sobre energia, que somos energia e que tudo é energia, ok? Ainda pegando o gancho daquela aula, então a gente vai hoje para que conselho você daria? Eu quero que você dê um conselho para uma pessoa chamada Dona Esgotadilza. Dona Esgotadilza. E a Dona Esgotadilza, ela na verdade ela é vampirizada, ela é sugada, ela é explorada pelo vampirildo. Vampirildo, ele suga como um vampiro, esgota, usa a Dona Esgotadilza. E aí, vamos lá. Você vai ver aí como é que é esse processo na situação da Dona Esgotadilza. Dona Esgotadilza é o pilar da família. É quem trabalha, é quem resolve, é quem carrega o mundo nas costas, mas a Dona Esgotadilza tem um parasita na vida dela chamada vampirildo. E vampirildo, ele não só pede, ele exige, ele cobra, ele pressiona, ele não apenas cobra, ele extorque também a paz da Dona Esgotadilza. O lema do vampirildo é: se você não fizer o que eu quero, você não presta, você é egoísta, você é a culpada por toda a minha desgraça. Então, o seu vampirildo tem o seu modus operandi, ele tem a sua forma, porque ele conhece as fraquezas da Dona Esgotadilza. Olha, na verdade, a gente está utilizando essa questão do masculino que está explorando, né, o feminino. Mas o oposto também ocorre. Por exemplo, existe um outro casal que se chama a vampirilda. A vampirilda que suga, que esgota, que explora um homem chamado Esgotadélcio. Então, isso ocorre em qualquer lugar, em qualquer gênero, em qualquer tipo de relacionamento, mesmo que seja homoafetivo também, com certeza. Então, em qualquer lugar, isso acontece o tempo todo, de pessoas vampirizando a outra. Mas eu vou continuar no primeiro casal, que é a Dona Esgotadilza vampirizando, melhor dizendo, sendo vampirizada a Dona Esgotadilza, por isso que ela está esgotada, sendo vampirizada e explorada pelo seu vampirildo. E o oposto, tal como eu disse, de gênero também ocorre em qualquer tipo de relacionamento. Então, meus amigos, minha tribo, o gaslight ocorre nesse sentido aqui, de uma pessoa adoecendo a outra. E o parasita, ele distorce a realidade, inverte as realidades, distorce, fazendo a vítima acreditar que ela é a vilã. Então,
a dona Esgotadilza, ela é uma vítima. Ela está esgotada, ela não se aguenta mais, ela está exausta. Está vivendo com existe os acompanhantes do seu vampirildo que atuam, que são os seus empregados, que são suas ferramentas, que são os seus discípulos que atormentam a dona Esgotadilza, que são o seguinte: como que nós somos aprisionados por esse tipo de pessoas que em algumas religiões chamariam de obsessoras, pessoas obsessoras. Então, os vampiros, eles utilizam a cama para deixar a pessoa acamada, entrevada, a cama. O que é a cama? Paralisada na cama, doente ali na cama. O que é o cama? Só para você gravar. C de culpa, A de apego, M de medo e A de anterior, antigo, as coisas antigas da vida daquela pessoa, os seus traumas. Então, os vampiros se utilizam das culpas, dos apegos, dos medos e do passado, do anterior. E resultado é que a pessoa esgotadilza já está acamada, a pressão alterada, a saúde alterada, o sono, a insônia, a energia, a perda da motivação de viver, a anedonia. Então o parasita está paralisando a vida de quem até o sustenta. Então eu pergunto a você que está me ouvindo, você conhece alguém como esta pessoa esgotadilza? Que está uma pessoa esgotada e que vive sendo explorada, que tudo que faz mesmo assim não consegue agradar, tudo que faz ainda é insuficiente, que carrega todo mundo nas costas, a família, todo mundo joga tudo nas costas desta pessoa, a família inteira, e mesmo assim ainda não é valorizado, a pessoa ainda é apedrejada. Você já foi vítima disso? Ou você, na verdade, é um daqueles que sobrecarrega alguém? Então isso é muito sério. Que conselho você daria para a dona Esgotadilza? Continua nesse relacionamento, sai desse relacionamento, muda de vida, mas olha só, dona Esgotadilza tem uma dependência emocional, ela diz que não sabe viver sozinha, ela diz ainda, ou se engana, que gosta do vampirildo, ela acha que não vai encontrar coisa melhor. Ela tem dependência financeira do vampirildo e por isso mantém aquele relacionamento. Ela tem medo de ficar sozinha. Olha aí a questão do medo, olha aí a questão do apego. Então, o método cama, a questão cama, que é culpa, a pessoa carregada de culpa por algum motivo, dependências. Então é isso. Que conselho que você daria para a dona Esgotadilza? Ela fica no relacionamento ou cai fora? Você já passou por isso? Você passa por isso? O que você acha? Escreva aí no chat. Vamos compartilhar, vamos discutir, vamos debater. Aí então, os vampiros de energia e a cama do sofrimento. A cama paralisada, entrevada. E aí talvez você esteja cansado, talvez você esteja cansada. Talvez nem saiba exatamente o motivo. Você nunca parou para pensar ou nem quer pensar. Talvez você seja vampirizado por um chefe, por um parente, por um irmão, por um primo, por uma mãe, por um pai, por um cônjuge, por uma cônjuge. Então, quem vampiriza você? Talvez você nem exatamente saiba, mas sente que algo drena a sua força e... Então, nessa nossa reflexão, eu provoco você. E se tudo fosse energia? Tá ok, tem gente que tem a dificuldade de acreditar em Deus. Talvez não acredite em espírito, em alma, em qualquer coisa além da matéria. Mas energia você não pode negar. Ela está na água que cai de uma hidrelétrica e se transforma em eletricidade.
A energia está na luz que ilumina a sua casa. Ela está no calor que você sente ao tocar uma lâmpada acesa. A energia se transforma. Se transformou em energia de potencial de queda, energia elétrica que percorre os fios, que se transforma em energia luminosa, que depois se transforma em calor. A energia se transforma. Então, aí que está a situação, porque se a energia se transforma, então a pergunta seria: o que está drenando a sua energia? Sua energia está se transformando em quê? Os anos vão se passando e você perdendo oportunidades porque você não tem apoio. Você não tem apoio, você não tem pessoas que coloquem você para cima, que incentivem você. É muito difícil receber apoio. Às vezes são os nossos próprios parentes. Não espere apoio dos parentes, porque às vezes, vou até falar uma redundância aqui, mas de propósito, os parentes aparentam não querer que você progrida, não é? Os parentes aparentam não querer que você cresça. Coisa forte, né? Mas você tem que encarar a verdade, se essa for a verdade. Pô, tem gente que tem bons parentes. Parabéns, hein? Graças a Deus. Mas muita gente tem conflitos graves por causa de família. Então, os problemas do ser humano são relacionamentos, dinheiro, saúde, basicamente esses três pilares que derrubam todos nós, não é isso? Relacionamentos, dinheiro, saúde. Quando eu falo de dinheiro, eu falo de trabalho. E quando eu falo de trabalho, muitas vezes seus problemas eles são de relacionamento, cobranças. Então, continuando a nossa reflexão, nós temos neurônios espelhos. E aí, quando você convive com pessoas negativas, eu falei isso bastante na última aula, dá uma olhada lá. Então, quando você convive com pessoas que colocam você para baixo, ou pessoas ríspidas, grosseiras, negativas, a sua tendência é você entrar em equilíbrio energético com ela. Por exemplo, aí eu dei o exemplo do café quente a 100 graus com leite frio a 5 graus, você mistura e vai ter um equilíbrio meio termo ali entre os dois. Não é assim? Nós somos semelhantes, nós trocamos energia e a gente, ao conviver com pessoas ruins, negativas, a gente tende a ficar também negativo. A gente modifica para pior. Então, se você convive até com pessoas que não fazem dieta, que não gostam de atividade física, você acha que vai acontecer o quê? Sua tendência é não querer fazer atividade física. Você vai ter dificuldade de fazer dieta. Não é assim, pessoal? Eu não estou falando que você tem que descartar as pessoas, mas você vai ter que refletir e fazer mudanças. E com garra, e com força. Porque, olha, é muito fácil a gente ser derrubado, a gente ser afastado, a gente ser desviado das coisas boas, porque as coisas boas são trabalhosas, são difíceis. Construir um prédio é muito mais difícil do que botar esse prédio abaixo. Construir são detalhes, dias, agora colocar abaixo, quebrar é rapidão. Então, construir nossas vidas não é algo simples, requer anos. E eu costumo dizer, não basta construir, não basta plantar, você tem que aprender a defender o que você está construindo, porque olha, quando você tem uma plantação, você planta, você rega, ok, parabéns, mas as pragas aparecerão para tentar derrubar o seu plantio, a sua colheita. As pragas aparecerão. E aí você não basta plantar, não basta trabalhar, não basta cultivar, você tem que aprender a defender o que você está construindo. Porque, infelizmente, a inveja existe, pessoal. Então, existem pessoas
que querem manter você vivo, para apenas explorar você. E são vampiros emocionais, que não usam presas, mas podem usar palavras. Não atacam de repente o corpo, mas atacam a mente, e sutilmente você às vezes está entrando naquela onda, está sendo manipulado e não estava sabendo por quê. Eles manipulam, culpam, cobram, invertem a realidade e fazem o chamado gaslighting. E aí você começa a acreditar que você é o doente da história. Então, tal como eu falei, lembra disso, que cama é o que aprisiona você na culpa, no apego, no medo e no antigo, que corresponde ao passado, às coisas antigas da sua vida. E aí você fica sem energia, sem reação, sem direção. E eu comparo a vida com um piano, né? Já viu o termo assim, ó? Tô carregando o piano nas costas. Tem gente que carrega o piano nas costas. Outros tocam o piano e outros ainda que são carregados, deitados lá em cima do piano para os outros carregarem. Então uns carregam o piano nas costas, trabalham pra caramba, enquanto outros curtem lá tocando o piano, e outros nem isso fazem. Eles ficam em cima do piano para todo mundo carregar. Então os primeiros fazem tudo, os segundos fazem algo, os terceiros não fazem nada. Pelo contrário, atrapalham. Só sugam, e muitas vezes você é quem está carregando todo mundo e sobrecarregado, e tende a adoecer, né? Então, pessoal, se você não fizer, você é culpado. Aí se você não fizer, você não presta. A pessoa te manipula. E aí você obedece porque não consegue dizer não por algum motivo. Medo, geralmente é medo. É pressão, cobrança. Né? Você quer tentar até a última gota e tá ali você definhando, né? E o despertar, talvez você já tenha sentido isso. Sua energia some quando alguém aparece. Aquela pessoa aparece e a energia some. Eu falo que é o estragador da roda de conversa. Você está conversando numa roda, aí chega o fulano. Aí todo mundo fala, ih, deu horário, eu tô saindo dessa e tal, até mais. Por quê? Porque ninguém quer ficar ali batendo papo com o fulano. Porque o fulano é desagradável. Você conhece alguém assim? Agora, os vampiros, os desagradáveis. Bom, se você for a pessoa que faz o papel do vampiro ou do desagradável, boas notícias, dá para mudar de vida. A gente não tem que ser algo ruim, não. A gente tem a capacidade como seres humanos de nos renovarmos, de recomeçar. É a palavra mais linda da vida, recomeço. E aí, então você sente, você pode dizer culpa, você pode sentir culpa, até por dizer não, né? Tem gente que sente culpa por dizer não, que tem que dizer sim o tempo todo, tem que estar sorrindo o tempo todo. Difícil, né? E aí quem é de uma religião também, você tem que ter aquela postura por causa da religião, por causa das cobranças, enquanto você não quer ter aquela postura. Você quer tomar uma outra atitude, se expressar. É complicado. Você vive com medo de reações, você fica com medo de críticas, você carrega problemas que não são seus, dos outros, os problemas, e você carrega. E aí cansa, tá cansado, tá cansada. Aí você fala, pô, eu sou amado ou sou usado? Ou sou usada? Mas, e se você for o vampiro, você tem que ter um espelho, né? Às vezes você que é o vampiro. Você tem que ter um espelho, uma autocrítica. Será que você descarrega nos outros? Será que você usa a sua dor como desculpa para agredir os outros? Será que você passa muito da dose agredindo os outros? Será que você suga as pessoas que até ajudam você suga, sobrecarrega, as faz
infelizes, ou as fazem infelizes. É complicado, porque o vampiro também sofre. Quem vampiriza os outros também sofre. Essa pessoa não está bem, não. É como se ela tivesse um veneno dentro dela, a asfixiando, a torturando, a fazendo sentir dor. Ela sente uma dor na alma, um vazio na alma horrível, e aí no desespero dela ela tem que fazer o mal aos outros. Exemplo, você já teve um dia assim bem ruim? Provavelmente, né? Todos nós. Um dia bem ruim, bem chato, bem desagradável. Aí quando encontra uma pessoa, a pessoa vem sorrindo para você e você com aquela cara fechada, né? Aí a pessoa acha até que você foi fria com ela e tal. Por quê? Porque você vinha de um dia ruim. Então nós temos uma tendência de descontar nos outros. Temos. É muito difícil pessoas que têm a capacidade de controle, de autocontrole, para não descontar nos outros os seus momentos ruins, os seus dias ruins. Então, é complicado. Mas, quando a pessoa, então, está com essa cara feia porque teve um dia ruim, o problema está nela. E aí, ela agride alguém, fala de forma ríspida, ela está o quê? Ela está compartilhando o que está nela de ruim com a outra pessoa. Então, da mesma forma, as pessoas que vampirizam as outras, no fundo, essas pessoas estão em sofrimento. Elas não estão felizes. Quem enche o saco dos outros não está bem. Quem vive enchendo o saco dos outros é porque não é feliz. Gente feliz não enche o saco não, gente. Então, o ponto de ruptura, existe um momento em que você precisa escolher o escândalo do outro, né? Você fica lá evitando fazer um escândalo, evitando ter um conflito e tal, mas a custo de quê? Da sua paz? Então, porque o dia que você disser não, o parasita vai reagir mesmo. No dia que você disser não, o parasita vai reagir, porque ele quer parasitar você, ele quer você subserviente. Então, mas escuta isso aqui com atenção. Você não nasceu para ser resto. Você não nasceu para ser pano de chão. Você não nasceu para ser uma coisa qualquer, para ser escravo de alguém pisado. Ah, você gosta? Ah, você é sado, masoquista, alguma coisa assim? Em parte você acha que gosta, mas olha para dentro de si. Você é feliz ou você é vazio, você é vazia? Então você precisa de libertação. Você pode sair disso. Você, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, mesmo que comece do zero, no final a única pergunta que importa é: e quem você seria se você se libertasse? Então, todo problema tem um ponto fraco, tudo tem uma saída, tudo tem uma solução. É possível você mudar de vida, é possível recomeçar e você tem que lutar por isso. Você pode mudar, nada é impossível. Então, creia nisso, busque isso. Às vezes é melhor você estar num quartinho minimalista. Eu chamo de tribo por isso, minimalista. Eu sou pajé, tá? Da nossa tribo. Então nós todos viemos de uma tribo. E como era a nossa vida? Simples, gente. Só tem natureza, rio, e não esquenta mais a cabeça com nada. E nós temos que retornar a isso. A gente, algumas vezes, fica colocando... a gente nos auto-exige, nós nos auto-exigimos que tenhamos isso, que tenhamos aquilo, que não precisa de nada, gente. A gente só precisa mesmo da simplicidade, porque nós somos, na verdade, índio. A nossa essência é ser índio, é viver na natureza em tranquilidade, sem precisar de nada, né? Então, uma doutrina capitalista fica inventando que a gente tem necessidade de algo que a gente nem estava pensando e nem necessita. Essa é a verdade. Não estou defendendo nenhuma doutrina, tá, pessoal? Então me tira dessa briga política e ideológica. Então, continuando aqui. Vamos lá. Vou fazer umas perguntas para reflexão,
e a gente conclui, ok? Vamos lá então. Sobre os seus vampiros, quem é que bebe o seu sangue e te deixa apenas vazio, esgotado, se sentindo fraco, sem energia alguma? Quem é essa pessoa? Ou quais são essas pessoas? Ou é alguma coisa como o seu trabalho? É o quê? E número 2, qual é o nome do parasita que de repente dorme ao seu lado? De repente senta na sua mesa, ao seu lado, está no seu trabalho, está bem perto. Quem é o parasita? Qual é o nome do parasita? Quem são os vampiros que sugam a sua alegria? Logo nos primeiros 5 minutos do seu dia já tem aquelas coisas que às vezes atormentam você até durante a noite, nos seus sonhos e pesadelos também. Pessoas que são uns verdadeiros pesadelos na sua vida. E você já percebeu que a sua energia some sempre que algum tipo de pessoa ela chega perto de você? Chegou o fulano, você olha, acabou o dia. Chegou a fulana, acabou o dia. É complicado. E quando isso é da família, hein? Meu Deus. Então até quando você vai deixar esses exploradores serem carregados pelas suas costas? Quem na sua família chama você de egoísta, desvaloriza você, a fim de jogar essas pegadinhas para que você ceda? Porque quando você decide cuidar de você, da sua saúde e tal, às vezes você não agrada, porque você tem que estar à disposição. À disposição. Então você está sendo amado ou está sendo apenas utilizado como fonte de suprimento? Porque você permite que alguém apague o calor da sua alma? Onde foi parar o seu brilho que esse vampiro ou vampira está roubando de você? Que está roubando seu sonho, sua energia, sua alegria, seu sorriso e principalmente aquela paz que você não sente mais há muito tempo. E você consegue identificar o exato momento em que esse parasita começou a se alimentar da sua paz? E sobre você ser o vampiro, fazer um autoexame para isso. Em que circunstâncias você vampiriza as pessoas? Você acha que não vampiriza ninguém? Você não é chato com ninguém? Você não dificulta a vida de ninguém? Quem você está dificultando a vida? Você acha que isso é bom para você? Segundo aquele princípio da energia, que tudo é energia, nós estamos emaranhados. Então, de certa forma, o que a gente move no outro, a gente move em nós mesmos. Se eu faço mal ao outro, a outra pessoa, qual é a tendência? É repercutir em mim de alguma forma. Bom, por isso que eu falei sobre a hipótese de que todos nós somos energia, tudo é energia, de que os conceitos quânticos eles também serviriam para nós, mas existiriam mais algumas viagens, né? Do tipo que nós atraímos, nós emitimos, nós vibramos. Então, será que hoje, em vez de vítima, você é quem está sugando a energia de alguém? Você cobra dos outros aquilo que você mesmo ou você mesma nem tem coragem de fazer? O seu desabafo é uma busca por solução ou apenas uma forma de despejar lixo no outro? Tem gente que fala assim, é meu jeito, eu sou assim, eu sou sincero, eu sou sincera. Não, você é grosseiro. Não precisa falar assim. Não tem necessidade de você falar assim com a outra pessoa. Você pode falar as mesmas coisas de forma delicada. Você pode falar as mesmas coisas sem agredir. Então, meu temperamento assim, os outros têm que aturar, Olha, cuidado, hein? Cuidado, porque tende a repelir os outros de perto de você. Você é uma energia repelente. Você repele os outros de perto de você. E isso tem um preço. Se você curte a solidão, porque a tendência é essa. Se você não é uma pessoa simpática, se você não é uma pessoa agradável, se você não é uma pessoa que atrai, como eu falei, a energia que atrai, a energia que repele. Então, se transforme, porque a energia se transforma. Se transforme em algo melhor nessa vida.
Você é do tipo que usa a sua dor como desculpa para paralisar e para bater em outra pessoa? Ah, eu tô sentindo aqui, então vou descontar no outro. Ah, inconsciente. Sim, você teve um negócio, aconteceu algo ruim e você chega com uma cara feia, mas nesse momento eu vou te dar a dica. Você chega para a pessoa que convive com você, ou as pessoas, fala assim: ó, gente, desculpa, eu não tô legal, hoje o carro quebrou, tô estressado. É desse jeito, entendeu? E todo mundo vai entender. Agora, não pode você ser aquela pessoa que cada dia tá de um jeito. Um dia sorri, outro dia tá com cara feia, num dia cumprimenta, outro dia não cumprimenta, né? Aquilo que as pessoas falam: ah, fulano é bipolar, porque cada dia tá de um jeito. É difícil conviver com gente assim, não é? Com quem a gente gosta de conviver? Com gente bacana, que põe a gente pra cima, que faz a gente rir. É assim que a gente gosta de conviver. Se você tem um problema, não merece, o outro não merece ficar recebendo patada porque você tem um problema e o problema está em você e não na outra pessoa. Então, quantas pessoas saem exaustas depois de passar uma horinha conversando com você? Você já reparou isso? Que tem gente que não gosta de conversar com você? Tem gente que evita falar com você? Ou será que tem várias pessoas que evitam falar com você? E aí você é uma pessoa que repassa alguma coisa. Como eu falei, se você pensar na ideia de energia, você está emitindo algo, você é uma energia emissora de algo, e as pessoas recebem e não estão curtindo aquilo que você está emitindo, não, porque está todo mundo querendo fugir de você. Sobre a paralisia, a cama, né, que eu falo, a cama C de culpa, A de apego, M de medo e A de vida anterior, o passado. 16, estou na 16ª perguntinha, a gente já está terminando. Até quando você vai aceitar viver acamado ou acamada, paralisado nos seus sonhos por traumas que não são seus, que colocaram em você? O trauma colocaram em você. Ah, foi abusado. Olha, botaram em você o trauma e você não precisa aceitar. Você pode melhorar, é claro, somos seres humanos, não é do dia para o outro, não quero vender ilusão, mas é possível e temos que superar. Temos que trabalhar isso em terapias, com psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, gente de confiança. Não sai conversando, falando seus problemas para qualquer um, não, tá? Então aqui nós temos um e-mail desabafo, né? desabafo.drluiz@gmail.com, para você escrever, contar os seus problemas ali, fazer uma catarse. Você vai ler, doutor? Só vou ler se você pedir para eu ler. Se você falar assim: doutor, vou fazer uma consulta aí contigo, então vamos aproveitar e ler? Vamos ler e fazer uma catarse aí, porque quando a gente desabafa, a gente está fazendo um processo, segundo esse meu método, de, entre aspas, limpeza. Você está botando para fora as suas dores. E depois vem um passo muito importante, é repor. É por isso que eu tenho dado essas aulas. As aulas têm o objetivo de levar você a colocar coisas boas no seu interior. Então, até quando você vai aceitar viver acamado por traumas que não são seus, mas colocaram em você? Qual é o tamanho da culpa que te impede de levantar e caminhar? Para de ficar preso ao passado em culpas e para de ficar preso ao presente. Esse apego que você tem, você é apegada, você idolatra o material, alguém ou alguns, você idolatra, você tem muito apego, que você sente, não é necessariamente amor, é apego, ou é medo de ficar sozinho, de ficar sozinha. Você sente a necessidade é um apego, uma necessidade de aprovação também, de ser aprovado. Olha como é que eu tenho pessoas, como eu ganho likes, como eu ganho, como eu tenho seguidores, como se isso aí, né, fossem amigos de verdade. Não são amigos de verdade, né? O que o seu medo do futuro está roubando do seu presente agora? E esse trauma antigo do passado aí ainda vai mandar na sua vida até quando?
Você percebe que a sua cama de sofrimento é alimentada pelo seu próprio silêncio, porque você nunca trabalhou isso em psicoterapia, você fica silenciando, guardando, engolindo, sabe? Você está se afogando, já não respira nem bem de tanta coisa que você guarda na sua vida, tantos segredos, tanta coisa que você tem vergonha de falar, tem medo de falar. Então você precisa de psicoterapeuta trabalhar isso, entendeu? Gente preparada, tá? Então você percebe que a sua cama de sofrimento é alimentada pelo seu próprio silêncio. E quantas oportunidades você já perdeu porque por estar paralisada, por estar paralisado no cama, que é culpa, apego, medo e o passado anterior, a de anterior. Então basta. Não está na hora de você dar um basta e soltar esse defunto, essa coisa que você está carregando há anos, que já está apodrecendo dentro de você? O que aconteceria com a sua vida se você dissesse o primeiro não para todos os parasitas, exploradores que sugam você? Quais as consequências de você dizer esse não? Quais as consequências? Dizer não, não vou não. Não vou fazer não dá não, faça você, eu não estou podendo. O quê? Você não vai me obedecer, você não vai fazer para mim? Não vou não posso. Eu tenho que fazer o que eu posso, não é não? Então, o primeiro não, deu o seu primeiro não. E quais as consequências físicas na sua pressão, no coração, no seu intestino, no seu estômago, no seu sistema digestório, quando você se liberta dos vampiros? Quais as consequências físicas se você se libertar dos vampiros? Será que você vai sentir com mais saúde? Provavelmente. Será que você vai sentir mais bem-estar e mais leveza? Sim, provavelmente. Você prefere o escândalo passageiro do vampiro ou a morte lenta da sua própria energia? Um tio meu, já falecido, certa vez me disse, eu era garoto, ele falou assim: é melhor 5 minutos de desentendimentos, de gritaria não, de briga, de conflito e tal, do que 5 anos de problemas. Então, diz nos seus 5 minutos: olha, fulano, não precisa brigar, não precisa gritar e não precisa ofender nem desrespeitar. Você vai falar normalmente: fulano, isso aí não tá legal para mim, beleza? Vou mudar o rumo. Se toda a energia, para onde está mandando a sua? Onde você está gastando a sua energia para estar tão exausto, cansado? Você nasceu para ser uma pessoa quente, calorosa, cheia de vigor e energia? Ou uma pessoa morna ou fria? E se nada é impossível para Deus, por que você acha que seria impossível você se libertar desses vampiros? Bom, tem gente que não acredita em Deus, né? Mas nem por isso deixam de receber a graça, que a gente chama, nós cristãos, né? A graça de Deus. Então, a chuva vem sobre todos. A chuva vem sobre todos. E a princípio Deus não tem filho predileto, né? Então, todos nós somos iguais, ninguém é melhor do que ninguém, e ninguém deve ficar tratando mal o outro, e a gente não deve aceitar que ninguém fique tratando a gente mal, e que a gente não deve aceitar conviver com pessoas que nos tratam mal. Então, quem você seria se você levantasse dessa cama de culpa, de medo, de apego, de passado? Se você levantasse dessa cama aí agora, que está paralisado, paralisada, quem você seria? O que você se tornaria? Como seria a sua vida? Então, que conselho você daria para as pessoas que você conhece que estejam nesta situação de aprisionadas, vampirizadas, cativas, de pessoas dominadoras que usurpam, que sugam e que retiram a alegria de viver? Que conselho você daria para essas pessoas em sofrimento? O que fazer? Fala aí para mim. E se você conhece alguém assim, e se você responda no chat, ou se você mesmo, ou se você mesma está passando por isso. Busque ajuda, vai dar certo.
Então, falamos na primeira aula de energia e hoje falamos de sugadores de energia, que são principalmente relacionamentos ruins por pessoas tóxicas ou questões financeiras ou questões de saúde. São as três coisas que atrapalham a nossa vida: saúde, financeira e relacionamento. Sobretudo, relacionamentos. Valeu!